Guia-me para quem tu de ti confie. Sobre as águas eu caminho. Eu sei que muitos vão perguntar, como assim você construiu sua cartela de clientes? Você já tinha clientes antes de abrir o seu espaço? Não. Eu comecei do zero. A única certeza que eu tinha é que eu tinha uma promessa de Deus sobre a minha vida. E o que ele promete, ele cumpre. Então, era a única certeza que eu tinha. Eu comecei do zero, do zero. Né? Eu procurei por um bom tempo uma loja para arrendar. Nós conseguimos uma loja para arrendar. A loja só tinha os vidros ao redor. Tudo que foi feito dentro da loja foi eu e meu marido que fizemos, desde a decoração até mesmo o design da nossa placa, o nome escolhido, foi tudo pensado, entendeu? Então, assim, nós começamos do zero. Simplesmente eu tinha um sonho, uma vontade de crescer e trabalhar para mim mesmo, porque eu sempre trabalhei no Brasil para mim mesmo, né? Eu tinha no Brasil uma loja de roupa, no qual vendia as minhas roupas e tinha as meninas que trabalhavam comigo no atacado. Então, assim, eu sempre trabalhei para mim. E quando a gente chega aqui em Portugal, a gente tem que procurar um serviço de contrato. Porque se você não tem um serviço de contrato, fica mais difícil conseguir a documentação. Então, assim, quando eu cheguei, eu fazia faxinas. Né? O primeiro serviço que eu peguei foi no restaurante. Esse restaurante eu pegava 9 da manhã, vinha embora pra casa às 3 da tarde, sendo que 6 horas eu tinha que estar lá. Só que não era perto da minha casa. Eu tinha mais ou menos 20 minutos. Chegava em casa, tinha 20 minutos pra tomar um banho, arrumar e voltar de novo. E largava mais ou menos 10h30 da noite, até o dia que o patrão pediu pra poder ficar até 11 horas, até meia-noite. Só que eu não podia, porque não tinha autocarro pra voltar pra casa. Foi aonde meu marido falou, não, você não vai ficar, você vai sair. Ok, saí de lá, conheci uma amiga, hoje ela é uma amiga. Uma pessoa no qual eu fui trabalhar, trabalhei com faxina. Ela me ensinou a trabalhar, fazer a faxina daqui de Portugal, que não é igual ao do Brasil. Trabalhei por 6 meses com ela, né? Só que a gente prestava serviço pra outra empresa, que não convém eu falar aqui agora, né? E como eu já tinha dado a trombose na perna no Brasil, a minha perna começou a doer demais. Aí eu peguei, fiquei com medo. Um dia meu marido foi comigo também, viu o quanto que era pesado o serviço e o tamanho do lugar que a gente limpava. A gente tinha 3 horas pra poder limpar. O salário era muito ruim, porque eu pegava à noite, né? Eu cheguei numa época de chuva, eu pegava de noite. Eu pegava mais ou menos às 11 e saía mais ou menos às 2 da madrugada. Eu chegava em casa às 3 horas da manhã. E era inverno. A chuva vem de cima, de baixo, do lado. Eu chegava em casa toda molhada. Mas foi mais ou menos, acho que uns 6 meses trabalhando firme e forte, porque eu precisava trabalhar. E nisso, enquanto isso, eu botei currículos em vários lugares. Foi aonde eu entrei também. E continuei. Tá. Eu saí de lá, porque eu não aguentava mais também aonde eu tava trabalhando, né? Aí eu comecei a fazer faxina pra mim mesma. Eu só sei que chegou um tempo que eu tinha 14 casas e 4 rostos pra trabalhar. Eu saía de um e ia pra outro, saía de um e ia pra outro. Ganhava bem, mas eu tava trabalhando pra mim mesma, mas eu precisava de um contrato. Na época eu lembro que eu tava tirando cerca de 1.300, dependendo, 1.000 e... até 1.000... 1.300 mais ou menos, até 1.500 eu cheguei a tirar no mês. Mas eu corria de um lado pro outro, não parava. Cheguei a ficar, como disse, fitness, emagreci bastante. Só que eu precisava realmente de um contrato. Aí foi aonde eu enviei currículos em vários lugares. Um deles eu deixei no lar, onde eu trabalhei mais ou menos 2 anos e 9 meses. Até dar a baixa do ferro meu, que eu tenho um problema, né, de baixa vitamina, onde eu adoeci. Eu trabalhava na cozinha, né, e foi aonde eu adoeci. E eles me mudaram de setor, me tiraram da cozinha, me colocaram na copa. E o serviço era pesado. Não era tanto o serviço pesado em lavar as coisas. O mais pesado era você decorar os carrinhos, porque eu estava com a memória muito fraca. Eu estava com a memória fraca, devido à falta das vitaminas, né? Foi uma série de consequências, né? Que estava acontecendo. Então eu não conseguia decorar, eram 3 andares. Então muitas não entendiam que eu estava doente, achava que era manha. E assim, e começaram a implicar. E ali fui perseguida, fui humilhada, como é que fala? Não veio o caso. Não veio o caso. O importante é que uma das pessoas eu tenho que agradecer muito. Ela foi muito humana comigo. A chefe do RH lá. Né? Então, assim, onde ela falou assim, eu queria sair de lá porque eu já não tava aguentando também, e eu não tava conseguindo realmente. Aí aonde eu fui mandada embora, com todos os meus direitos, graças a Deus, né? E aonde eu comecei a melhorar, fiquei mais ou menos uns 3 meses pra poder, porque eu tava agitada, foi mexer com o meu psicológico, eu entrei em burnout. Então, assim, aí eu comecei a planejar, fui fazendo curso um atrás do outro, hoje eu tenho 45 cursos e ainda continuo fazendo cursos, né? E aí foi aonde eu comecei a pesquisar e procurei saber como é que fazia. Primeiro eu pensei em fazer um empréstimo, que aqui existe um empréstimo que pode ser feito pra você abrir seu próprio negócio. Mas ao pesquisar, eu descobri que eu não precisava fazer um empréstimo, que eu tava recebendo um subsídio de desemprego, que eu poderia pegar esse montante único e abrir o meu espaço. Foi no qual eu peguei e dei entrada no projeto, procurei o IFP, procurei a Associação de Braga, na qual foi desenvolvido o projeto pra mim, né? Sem eu ter que pagar nada. Me exigiram os documentos, não foram muito complicados. Muita gente não sabe, acha que é um bicho de 7 cabeças. Não foi um bicho de 7 cabeças, né? Demora um pouquinho, mas não foi complicado, não. E aí, aonde foi que, através desse projeto, eu abri o meu espaço. Abri um espaço estruturado. Fiz a reforma da loja toda. Coloquei do meu jeito. Ainda tô colocando. Todos os dias eu mexo nela um pouco. O maquinário. Comprei todo o maquinário todo que tem aqui dentro. Tudo é meu. Não tem nada de ninguém. Eu aluguei apenas a loja com os vidros. Apenas o espaço. E hoje eu tô aqui trabalhando. Tenho a minha clientela. Né, já tem quase... vou fazer mais de um ano. Um ano e pouquinho. E tô construindo dia a dia. Um dia após outro. Simplesmente o que acontece? Eu acreditei. Sei que Deus existe. Sei dos projetos dele. Sei que nada vem fácil. Mas só vence quem persiste. Pode acontecer o que for, mas eu sei que ele jamais vai me abandonar. E toda a vida eu pedi a Deus que deixasse enraizar no meu coração apenas aquilo que eu fosse capaz de realizar, né? Então, hoje eu trabalho pra mim. Não é fácil, né? Que eu comecei do zero. Foi assim, eu lembro como se fosse hoje, a minha primeira cliente.
E assim, eu só agradeço a Deus por tudo, o que ele fez, o que ele tá fazendo, o que ele há de fazer. Agradeço a Deus por cada cliente minha, cada um eu atendo com muito amor. Agradeço a Deus pela minha agenda, agradeço a Deus pelas parcerias que tá formando junto comigo. Agradeço a Deus por cada pessoa que contribuiu, mesmo aquelas que tentaram me prejudicar, que não sabem, mas me ajudaram, e aquelas que torcem por mim. Eu sou grata, muito grata a Deus por tudo. Isso, entendeu? É você acreditar no impossível. Quando você acredita no impossível, tudo é possível. E não ter medo, nunca tive medo. Larguei tudo que eu tinha no Brasil. Casa, né? Tenho meu apartamento lá, minha loja. Larguei tudo. Veio eu, meu marido e meu filho. Um ficou. Mas Deus sabe por que os propósitos dele que ele tem na vida dele. O mais novo veio. Saímos do Brasil com 3 malas, menos de 23 quilos. Chegamos aqui sem nada em torno do que a gente deixou lá. E dia a dia a gente tá construindo, a gente tá vencendo. E sabendo que Deus é Deus. Passamos por lutas, né? Mas a luta faz parte e faz a gente crescer. E assim, eu só tenho a agradecer. E eu vou contar passo a passo pra vocês dia a dia, de como que foi, tá bom? E vamos, gente, não desiste dos seus sonhos, não. Deus é Deus, e ele faz acontecer.